Amigo e amiga associados, convido você a ficar com a gente hoje quando nós vamos falar das alterações que estão sendo feitas ou estão sendo propostas sobre as aposentadorias e pensões no regime próprio de previdência dos servidores públicos. Estas mudanças têm sido consideradas um verdadeiro confisco nos nossos vencimentos. A AFPESP tem acompanhado as audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tem estado lá com diretores, coordenadores, capitaneados por Elizabeth Balesteiros, que representa a AFPESP junto às frentes parlamentares constituídas para defender a previdência dos servidores públicos. Elizabeth Balesteiros é coordenadora de associativismo da AFPESP. Tudo bem, Elizabeth? Tudo ótimo. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre esta reforma que está sendo aí uma faquinha, né? Na cabeça dos servidores. Bastante turbulenta, porque as pessoas ainda não estão entendendo, não estão refletindo sobre o assunto, e ela vai trazer e vai fazer um grande estrago no atendimento do cidadão no serviço público. Pois é, Elizabeth, a gente tem que continuar lutando, tem que lutar até o fim, tem que seguir vigilante, levantando a nossa voz nas audiências públicas para não sermos surpreendidos por mais coisas que são perversas, né? Por mais novidades perversas. E está conosco uma especialista nesse tema de reforma previdenciária. É a doutora Dirce Kosugi, a quem desde logo agradeço pela presença. E a doutora Dirce é advogada, já experiente, é graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, né? Especialista em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito, EPD, é consultora, escritora de artigos e obras de direito previdenciário. Tem publicações pela editora LTR, pelo IOB, jornais e revistas especializadas. Ela é presidente do Instituto de Estudos da Seguridade Social Vladimir Novaes Martinez. E ela é uma pessoa muito atuante desde 2016 no Congresso Nacional. E toda essa atuação ela está repetindo agora na Alesp, em defesa da Previdência Pública. Doutora Dirce Kosugi. Prazer é imenso meu, agradeço o convite, né, da senhora Elizabeth, e é uma honra para mim estar aqui na AFPESP. Muito obrigada. Doutora, a partir de que data a chamada nova reforma federal, né, no âmbito federal, está em vigor? A nova reforma da Previdência foi publicada agora no dia 13 de novembro e passou a vigorar a partir desta data. Então, para os aposentar, as pessoas que adquiriram o direito, ou seja, cumpriram todos os requisitos, os servidores que cumpriram os requisitos para se aposentar até 12 de novembro, eles terão seu direito adquirido mantido. Após essa data, eles estarão entrando, então, em alguma das regras de transições. Nós temos regras de transições e regras transitórias ainda, porque estamos agora com a tramitação da proposta de emenda constitucional 133, que é a reforma paralela, que trará algumas alterações em relação a essas reformas já em vigor. Então, imagine a confusão, a dificuldade que está, inclusive entre nós, técnicos do direito previdenciário, para estarmos decifrando, né, os textos, porque são textos que foram feitos de forma muito corrida, acelerada, então repleto de imperfeições, inconstitucionalidades, né? E isso em relação à reforma para os servidores federais. Em relação aos servidores estaduais, em especial aqui de São Paulo, a proposta de emenda constitucional número 18, que tramita, ela traz uma novidade, ela não fala sobre o direito adquirido. E isto tem sido uma preocupação muito grande para os servidores que já cumpriram todas as exigências para se aposentarem. Sim, qual é a situação que nós vivemos hoje? O nosso governador, ele no dia da aprovação dessa reforma federal, ele já protocolou tanto a proposta de emenda constitucional estadual como o projeto de lei complementar que a define.
Então, eles colocaram a previsão do direito adquirido nesse projeto de lei complementar, o que nos traz uma insegurança jurídica terrível, porque a tramitação de uma proposta de emenda estadual é muito mais rigorosa em termos de exigências do que de uma lei complementar, que é bem mais simples. Então, a qualquer momento, nós poderíamos ter uma surpresa aí, de repente fazer... De não estar também na lei. Exatamente, contrariando inclusive a Constituição Federal, mas até que haja uma discussão a nível de Supremo Tribunal Federal, os servidores estariam falecendo e perdendo muito dinheiro com isso. Quer dizer, corre-se o risco, então, de a matéria ser judicializada para garantir o direito dos servidores. Sim, mas as entidades, inclusive a FEPESP, tem sido atuante na Alesp, né? Diuturnamente as pessoas estão lá trabalhando muito, as entidades, os servidores, para que isso venha a ser alterado e seja previsto o direito adquirido e garantido na proposta, na emenda estadual. Eu quero que você, cidadão, reflita muito a respeito disso. Você não tem noção do que vamos perder. A sua segurança, a sua escola, o seu posto de saúde. Esses são os serviços que os servidores estão prestando e que serão... totalmente atingidos, afetados com essa reforma. Porque na medida em que o servidor perde, o serviço público perde com isso e atinge a sociedade. E o servidor público, nesse caso, ele vai perder muito. Vai perder muito, em termos gerais, porque assim, desde a alíquota, né, de cobrança... É exatamente isso, né, doutora? É esse panorama geral que a gente não conhece, não consegue definir. A senhora tem claro já para delinear para a gente esse quadro todo que está tão confuso? Então, de uma forma bem genérica, o servidor público ele vai perder em termos de valores do benefício, porque o cálculo será alterado. Até agora, o cálculo qual é? 80% dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. A partir da reforma, a proposta traz o seguinte cálculo: 100% de toda a média a partir de julho de 94. Então, com certeza, em média, a perda é de mais ou menos uns 30% do valor. Além disso, ainda haverá o aumento da alíquota de cobrança, né, para pagamento das prestações previdenciárias mensais. Isso está sendo muito discutido. Por quê? Porque na reforma federal... Já foi para 14. Mas na reforma federal há uma tabela, né, progressiva, que vai de 7,5% a 22%, tá? E aqui em São Paulo, a proposta é de 14% independente dos valores do recebimento, o que contraria e muito o princípio da isonomia, né? Porque como é que alguém que recebe um salário mínimo vai contribuir 14%, alguém que recebe 60 mil reais vai contribuir os 14%? Então, assim, até que ponto eles estão buscando realmente algo justo? Não é justo, claro. Não é equilibrado. Mas, doutora, me permita uma pergunta. Esses 14 que podem virar 16, 17, como a gente ouve dizer, se a pessoa se aposenta antes, o percentual vai ser progressivo de todo jeito. Na medida em que ele entrar em vigor, a pessoa pode estar aposentada e terá os percentuais reformados de acordo com a proposta. Sim, infelizmente vai acontecer. Nós podemos falar também da pensão por morte, né? Nossa, é terrível. Não poderá haver... Hoje, se você tem o seu benefício previdenciário, uma aposentadoria, e o seu cônjuge falece, por exemplo, você tem direito a receber 100% da pensão por morte. A partir da reforma, você terá direito a receber 50% mais 10% que é direito seu como herdeiro, digamos assim, e os demais herdeiros teriam direito a receber, beneficiários a receber 10%, se você tiver incapaz, menores de idade, né, desse segurado falecido. Agora, a partir da reforma, qual é a proposta? Não poderá mais haver uma acumulação desses 100% da pensão por morte. Por exemplo, eu sou aposentada
servidora, recebo R$ 5.000 de aposentadoria, de pensão por morte. O meu cônjuge falece e recebia R$ 4.000 de aposentadoria. No falecimento dele, eu vou ter que optar por um dos benefícios, o maior benefício. Você não pode acumular. Então, eu vou ficar com R$ 5.000, que é o maior benefício, e um percentual do benefício dele, que vai variar de acordo com uma tabela. Então, já não existe mais o 100% do benefício. E vai cair muito, vai cair demais. Então, além da dor, né, da perda doente, prejuízo. você ainda não terá as condições que você tinha para sobreviver. Sim. Porque o aluguel, ou seja lá, você tem né, perdas todos os seus e gastos. mais perdas, né? Eu diria assim que é muito cruel. É cruel. Muito cruel. E Chega confiscatório. Nossa, doutora, na pensão por morte a coisa ficou feia, não, Elizabeth? Nossa, eu fico imaginando, né, num momento da vida, você vive, você e seu cônjuge. Trabalhou a vida inteira, Trabalhou, né? a vida inteira, estabilizou economicamente, porque ambos estão aposentados. Falece um deles, você vai perder o seu poder aquisitivo, porque Muito. você vai ficar com o seu salário, se optar pelo seu que for maior, e uma pequena porcentagem. Sim. Você vivia com do 2 falecido, salários, né? Pois é, além da dor da perda e os compromissos que ficam, como serão sanados? É porque quando você tem 2 pessoas ganhando, você assume compromissos por 2 pessoas. E aí, de repente, você fica com o salário de uma só. Então, é isso, doutora? Exatamente. Meu Deus. Com isso haverá um achatamento de todas as classes. Poder de compra, né? Exatamente. Como sempre, quem perde mais é o cidadão de pequeno poder aquisitivo. Na realidade, haverá esse achatamento, então nós teremos ainda uma diferença, umas elites maiores ainda do que nós vemos hoje. É uma pena, não é, gente, que esteja estruturado desta maneira, né? É triste. Doutora, tudo isto, eles dizem que é para recompor a Previdência, que o Brasil envelheceu, as pessoas envelheceram, e aí quem trabalha não está dando conta de produzir recursos para tanta gente que envelheceu. A gente não tem certeza de se esses déficits, tanto no Estado como na União, se eles são efetivamente verdadeiros. Esta noção que se impôs à sociedade e que fez a sociedade acreditar que a reforma seria necessária, foi porque se acredita que ela é deficitária. Até hoje não se tem certeza, tem? Na realidade, nós temos certeza sim. Houve um trabalho intenso realizado pelo presidente, na ocasião, o presidente da Frente Parlamentar Mista, o senador Paulo Paim, juntamente com o deputado federal na época, Arnaldo Faria de Sá, e constituíram uma CPI da Previdência, que comprovou que a Previdência foi muito superavitária até 2015. Veja bem, nós temos até hoje em vigor a DRU, a desvinculação da Receita da União. Essa desvinculação, ela retira hoje 30% do cofre da Seguridade Social, do sistema todo, que engloba, né, a Previdência Pública, a Previdência do servidor, né? E eu gostaria de entender, então, o que não foi dito para o povo, não foi divulgado, como é que você retira 30% de um cofre que você está dizendo que é deficitário, não é? A colocação não é será deficitária, né? A argumentação será um dia deficitária, daqui 30 anos, daqui 29 anos. E isso também não foi comprovado por meio de estudos. Mas a CPI comprovou que a Previdência Social é superavitária, isso em 2018, tá? Embora nós tenhamos agora um caminho diferente, que está conduzindo a Previdência Social para o déficit. Eu estou falando a nível federal, por enquanto. Por que está conduzindo? Em virtude da reforma trabalhista, em virtude de todas as alterações, porque assim, a queda de arrecadação está caindo bruscamente com essa quantidade de pessoas na informalidade e nas possibilidades de contratação de forma esporádica.
Não há emprego, que não né? gera, As pessoas vão para a informalidade. Para a informalidade. Talvez, veja, ao invés de colocar uma reforma genocida da forma como está sendo colocada, estudassem projetos sociais de trazer esse pessoal da informalidade. Agora, é interessante, né, doutora, porque veja que 30% do bolo do recurso que o servidor paga para a sua previdência, não é? Para quando se aposentar, 30% vai para a DRU. E essa desvinculação, ela não tem fins definidos. Então, ela pode ser utilizada de forma arbitrária. Com qualquer elemento, exatamente, né? uma construção. Como dizem que a ponte Rio-Niterói foi construída com dinheiro da Previdência. Exato, não e foi. É? Brasília, então, pois é. Né? Não sabem onde está o dinheiro da Previdência. Torna-se deficitário pelo uso diferente do que foi proposto. Quer dizer, foge do objeto. O que se divulga, o que se coloca na cabeça da sociedade é uma coisa. E a realidade é bem outra. É bem outra. É bem outra. Não é porque as pessoas envelheceram, até porque existe sempre um cálculo atuarial. Exatamente. E também as contribuições, elas não são... o cofre da Previdência Pública não é restrito às contribuições empregado-empregador, como é vendido. Nós temos ainda várias contribuições PIS, COFINS, a contribuição mesmo sobre lucro presumido, todos os concursos de prognósticos, então loteria esportiva, todos os jogos, um percentual vai para a Previdência Social, vai para a Seguridade Social. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Deve ser. Em fevereiro de 2019, houve a desvinculação de 30%. Quer dizer, na verdade, é uma questão de gerenciamento dos recursos. Exato. E olha aí, gente, nós estamos pagando uma conta alta e nem sempre com a justificativa correta. Exato. Essa é a verdade, né? Exato. Tanto é que já há ações de inconstitucionalidades relativas a isso, né, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. E era esperado que acontecesse isso. Eu li em algum lugar que um juiz entrou e deu uma liminar de suspensão da medida em Brasília, lá no Distrito Federal, porque ela era absolutamente contrária a tudo que se podia dizer de justiça, de legalidade. Na realidade, a concessão dele foi com base justamente nessa questão de que não houve a comprovação de que há déficit na Previdência. Aqui em São Paulo também está acontecendo a mesma coisa. Prejudicava direitos sem a fundamentação correta. Exato, na verdade, sem fundamento, né? Em relação a essa questão que a Elizabeth colocou, eu gostaria de observar assim, há toda uma tramitação contrária ao que seria benéfico economicamente, financeiramente, socialmente para o país com essa reforma. Porque nós estamos trabalhando numa reforma de exclusão. As pessoas estão sendo excluídas do sistema com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, né? E quando, na realidade, o que traz benefício para o país, o que traz circulação de valores é a inclusão no sistema, né? Nós estamos retrocedendo décadas. E isso terá um custo altíssimo, porque para nós voltarmos às conquistas que nós tivemos com tantas dificuldades, com tanto empenho, com vidas, né? São vidas e suor de pessoas que se dedicaram a trazer esses direitos. Eu não sei realmente quanto tempo nós vamos ter para reverter de uma forma razoável toda essa destruição. Doutora, a reforma no estado de São Paulo, ela está parada? Foi por uma liminar? Há uma liminar. Parece que ela vai ficar para 2020 ou não? Não é uma certeza, porque se nós tivermos uma decisão, na verdade a SPPREV recorreu ao STF, e nós estamos aguardando aí uma decisão. Se houver uma reversão dessa liminar, por exemplo, hoje, acreditamos que todo o sistema vai correr para aprová-la ainda em 2019. Então, nós realmente não podemos dormir. É muito importante que você, cidadão, que quer manter o mínimo de assistência
a sua saúde, o mínimo de condições do seu filho estudar numa escola razoável, o mínimo de condições de segurança pública, venha também a Alesp apoiar, né, os servidores públicos, porque o serviço público está em risco e com ele toda essa base social tão necessária para que nós tenhamos um mínimo de dignidade. Atenção, nós falamos aqui sempre do servidor, porque nós somos representantes do servidor público. Mas você, cidadão que não é servidor público, que é da sociedade civil, você tem que estar atento. Porque se o serviço público não existir, quem vai entregar para você as coisas mais necessárias, como saúde, segurança, educação, transporte? Vocês precisam estar atentos, vigilantes, presentes, juntos com a gente, porque esse prejuízo não é só nosso. Ele vai se refletir na sociedade. A doutora acabou de falar com muita propriedade, não é, Elizabeth? Inclusive, deixa eu fazer um adendo. Você que é servidor público, procure os seus familiares, os seus vizinhos, a sua comunidade, porque poucos têm conhecimento do que vai acontecer com essas reformas que virão. Então, não é só o servidor, nós somos representantes e estamos ativos e permanentes na Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo para acompanhar essas reformas que estão vindo e, na medida do possível, tentando discuti-las, estudá-las. Mas você que tem contato com outras pessoas que não são servidores, né? Divulgue essa informação, porque eles correm o mesmo risco que todos nós corremos de não ter. São o destinatário final dos serviços e educação. Não é? E olha, muita gente não sabe, mas nós, servidores, mesmo depois de aposentado, pagamos a Previdência Social. Essas alíquotas, as alíquotas que nós conversamos hoje, sobre... Hoje a gente paga 11%, quem é aposentado paga 11%. A Previdência Geral, a Previdência da sociedade civil, no regime geral, você não tem desconto após a aposentadoria. E no serviço público você tem. Quer dizer, isto foi o que nos foi pedido de colaboração, aquele momento que cada qual tem que dar um pouco de si, a gente já dá. Só que ninguém sabe disso. Eu sou pessoalmente contrária a essa linha de condução, porque, veja bem, há o princípio da contrapartida. Vocês, servidores públicos, contribuíram sobre o valor total do salário de vocês, certo? Então, vocês teriam direito à contrapartida disso. A partir de 2012, o que aconteceu? Houve, então, a imposição dessa cobrança de alíquota também para os aposentados e pensionistas. Assim, a cobrança ela é feita sobre a diferença, o que ultrapassar o teto do INSS, tá? Exatamente. Que hoje é R$5.800 e poucos. Tá? Quem ganha mais que isso. Mas mesmo assim, eu entendo que seja inconstitucional, em virtude dessa questão de haver uma contrapartida. A solidariedade que se argumentou e que foi realmente, eu diria assim, transformada, de uma forma, ao meu ver, equivocada, essa solidariedade ela já existe, porque nós contribuímos por meio das outras contribuições. Não é? É verdade. PIS, COFINS, tudo que você utiliza, você está contribuindo também para o sistema de seguridade social. Com certeza. E então vocês estão assim, vocês são realmente muito confiscados. E a partir das reformas serão muito mais. Em relação à questão do alegado déficit da Previdência em relação ao Estado de São Paulo, o próprio presidente do SPPrev disse que a Previdência de São Paulo não é deficitária. Então a argumentação é de que daqui a alguns anos poderá ser, mas não há um estudo, estudo técnico que comprove isso. Mesmo porque, a partir de determinado momento, nós já sabemos que os idosos estarão, os nossos jovens não estão tendo filhos. Então, haverá uma reversão. Os idosos vão envelhecer, vão falecer, e nós teremos, então, uma reviravolta de pessoas de meia idade e jovens. Pois é. E é muito interessante. Diga, Elizabeth. É muito interessante também que, nesse momento que se fala em déficit da Previdência, como é que se isentam grandes empresas devedoras
da Seguridade. Como se isenta? É contraditório. Então, tudo isso demonstra, são provas cabais, inclusive foi colocado isso na CPI da Previdência, foi cobrado, inclusive, né? Que fossem cobrados os grandes devedores, os devedores contumazes, que são aqueles que falam, devo, mas não vou pagar porque tenho recursos, e vão entrando com recursos, e não pagam nunca. Né? Que tudo isso fosse acelerado para que não se efetivasse essa reforma. Porque essa reforma, ela realmente, me perdoe a expressão, mas é a expressão cabível e devida, é uma reforma genocida. Né? Nesse momento, há muitas pessoas já morrendo de fome e sem condições mínimas de ter um tratamento e tudo mais, porque tiveram seus benefícios cortados. Né? Nós já tivemos uma reforma em fevereiro, que foi dramática, sob a alegação de toda uma tramitação evitando fraudes, foram cortados benefícios de forma, nossa, criminosa, né? Perdão, mas não tem como não falar de outra forma. É muito lesivo, muito confiscatório em relação, e volto a dizer, em relação ao povo no geral, mas em relação ao serviço público realmente... E com relação à saúde, dramático. Ontem eu estive com uma pessoa que me disse, o meu benefício, ela tem câncer, já teve o 3º câncer, e o benefício dela foi cortado. Não há, assim, uma triagem possível de perceber, não, esta pessoa precisa disso. Ela é casada, então, como o marido recebe salário, mas ela isso não justifica. Pois é, mas ela teve o benefício cortado. Mas... Gente, nós estamos vivendo momentos perversos. Perversos. Doutora, e a senhora acabou de falar em crescimento. O país está começando a não querer mais crescer, né? Porque os jovens não estão tendo filhos, acho que com receio do futuro. Eu tenho colegas ali que falam, não, eu não vou ter filho agora. Imagina a gente estar nessa incerteza. Então, as pessoas estão segurando a sua vida para ver o que vai acontecer. Justamente por essa questão, né, não está há todo um processo de exclusão do sistema previdenciário, né, porque a condução vamos diminuir ao máximo a previdência pública até nós implantarmos a capitalização. Que deve ter um fundamento para isso, não? A capitalização, na realidade, privada. Nós já estamos no início de um estado mínimo, é aquele estado que não tem responsabilidade nenhuma com o social, e todo o dinheiro que nós recebermos, uma parte dele, seremos obrigados a encaminhar para os bancos. É essa a finalidade, é uma finalidade, inclusive, totalmente contrária ao crescimento do país, né? Social e financeiro, isso, o aumento da criminalidade é certo, o aumento da miséria é certo, da fome é certo, não há outro caminho. Nós estamos assistindo aí a reversão desse exato sistema que foi implantado no Chile, né? Isso, eu estava lembrando do Chile. O Chile foi para esse sistema que nós estamos querendo implantar e já voltou atrás. Está saindo. Como pode, num país como o nosso, com esse número de cidadãos que existe, de habitantes, e rico, muito rico é o nosso país, em água, em minério, em tudo, sofrer esse tipo de penalidade. De agressão, né? Então, é uma agressão. Mas, na realidade, o que nós estamos assistindo de uma forma geral, as nossas maiores riquezas estão sendo vendidas. É verdade. E não estão sendo bem vendidas. Nós sabemos que não é o valor, né, das real, empresas. Né? Valor real. Então, nossas riquezas em todos os sentidos, nossos índices estão sendo exterminados. É muito complicado falar sobre isso, né? É verdade. Thaís, essa questão também do FGTS, porque veja bem, o governo está vendendo a ideia de que você vai lá, você retira R$500 e você, né, vai poder comprar coisas para o Natal e tudo mais. Mas o que não é nada divulgado é que essas pessoas não poderão mexer no seu FGTS se forem dispensadas durante 2 anos, 24 meses. Pois é. Percebe? Então,
favorecendo o grande em detrimento do pequeno, sempre. Sim. Não é? Sim. Doutora, a gente teria muita coisa para falar, mas eu gostaria que a senhora me prometesse, a senhora como está muito atuante lá na Assembleia, está todo dia lá, está vivendo essa história, eu gostaria que a senhora, a doutora Elizabeth, que é coordenadora de associativismo, gostaria que vocês estivessem em contato muito próximo, para que a cada novidade a senhora dissesse, vamos levar para o servidor conhecer o panorama, conhecer esse cenário e acompanhar e agir. Não basta acompanhar, tem que sair de casa e ir lá na LESP, falar, não, isso a gente não quer. Será que é possível isso, doutora? Ah, com muito prazer. Então a gente aguarda, Elizabeth, a gente aguarda a próxima oportunidade de nós informarmos com passo a passo da reforma, trazermos ao conhecimento do nosso associado e do servidor em geral. Diga, Eu gostaria Elizabeth. só de fazer ainda um comentário. Pois não. Então, nós temos que exercer a nossa cidadania. Até que ponto nos interessa que esse projeto seja aprovado? Por isso é importante a participação do cidadão. Nós Sim. colocamos quem está lá e eles vão votar uma coisa, um projeto que vai acabar com os nossos direitos sociais. Nós não teremos mais essa situação se votarmos nele novamente, que votou contrariamente aos nossos interesses. Porque se ele vota no projeto, a gente vota no deputado. Exato. E eles têm que lembrar disso, não é verdade, mesmo. doutora? E as eleições aí, né? As eleições vêm aí, então faça-se presente, levante a sua bandeira, diga a ele, sou seu eleitor ou não serei mais. Né? É a nossa grande moeda, é o nosso voto. Você tem que estar atento a isso. Doutora, para se despedir? Parabéns à FEPESP, eu tenho acompanhado aí a minha querida Elizabeth, né, em todos os eventos em Brasília, com muito empenho. Parabéns, Thaís, por esse programa fantástico, né, que tem a missão de levar informações tão importantes à sociedade. Eu estou muito honrada de estar aqui. Obrigada. E estaremos levando mais informações. Não percam o próximo Momento Associativismo.